Então, vamos para um exercício de estrutura de repetição, só que um dos exercícios mais complicados que tem, que é dos números primos. Então, faça um programa que receba 10 números e mostre quais são primos. Vou estar fazendo uma explicação aqui no quadro, que vai ficar mais bacana. Então, ele quer um programa que vai receber quantos números? Esse programa vai estar recebendo 10 números, correto? Eu não sei quais números que ele vai receber, o usuário que vai digitar. Então, vamos supor que o usuário digitou o primeiro número, que é um número n. Aí, como eu vou descobrir se esse número é primo ou não? Se ele for primo, eu vou printar na tela que ele é primo. Se ele não for primo, eu vou printar na tela que ele não é primo. Mas como que eu descubro que ele é primo ou não? Vamos fazer um exemplo com o número 5. O número 5, para eu descobrir um número se ele é primo ou não, ele tem que ser divisível. O número primo é quando ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Só por 1 e por ele mesmo. Por mais nenhum outro número. Então, 5 por 1, eu vou fazer de 5 dividido por 1, 5 dividido por 2, 5 dividido por 3, 5 dividido por 4 e 5 dividido por 5. Quando um número é divisível pelo outro, o resto tem que dar 0. Então, eu vou fazer uma análise do resto aqui. 5 dividido por 1 dá 5 e o resto dá 0, correto? Essa aqui é as análises do resto. 5 dividido por 2 dá quebrado e não dá resto 0. Por 3 também não dá resto 0 e por 4 também não dá resto 0. Só que 5 dividido por 5 dá um resultado 1 e o resto também vale 0. Então eu tenho aqui quantos restos 0? Eu tenho apenas 2 restos 0. Significa que esses 2 restos 0 que eu tenho é por 1 e por ele mesmo. Ou seja, esse número 5 aqui, ele é primo. Então, como que foi o meu teste? Eu dividi o 5 por 1 até 5 e eu contei a quantidade de restos. Se o resto fosse 0, eu contava um resto. Então, eu contei um resto aqui. Aqui não é 0, não conto, não conto, não conto. E aqui, se o resto é 0, então eu contei um resto também aqui. Contando um resto aqui, eu vi que eu tive o meu contador de resto, ele ficou valendo quanto? 2. Se ele ficou valendo 2, significa que o número é primo, ou seja, ele tem só 2 restos 0. Então, para o meu número n, que eu não conheço ainda, o que eu tenho que fazer com esse número n? Eu vou ter que dividir ele por 1, eu vou ter que dividir esse n por 2, por 3, até n por n. Ou seja, aqui em cima eu fico com o meu n, e aqui embaixo eu tenho que fazer uma estrutura de repetição que vai de 1 até n. Então aqui eu faço uma estrutura de repetição com o meu a, por exemplo. O meu a ele começa valendo 1 e ele vai até o a ser menor ou igual a n. Ou seja, ele vai de 1 até n, acrescendo de uma em uma unidade. Correto? E aí eu vou abrir minha estrutura de repetição aqui. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que receber o resto. Eu não tenho que receber o valor da divisão. Eu tenho que receber o resto de n por 1 até n por n. Certo? E aí eu vou verificar. Se eu ver que eu encontrei um resto valendo 0, eu faço um contador de resto, um camarada que vai contar quantos restos 0 eu tenho. E ele vai receber o próprio contador de restos mais 1. Aí lá no final, fora da minha estrutura de repetição, se esse contador de resto for igual a 2, o número significa então que ele é primo, correto? Então aqui em cima, pessoal, eu vou ter quem? Aqui em cima eu vou ter o n. E o n ele vai ter que ser dividido por a, porque o meu a ele vai de 1 até n. Ou seja, eu estou dividindo meu número por 1 até o valor do meu número, correto? Então vamos na prática. Faça um programa que receba 10 números e mostre quais são primos. Vou estar usando a biblioteca stdio.h, main, e vou inicializar. Só que tem uma coisinha, né? Aqui eu fiz esse teste tudo, só que eu fiz o teste só para um número, que é o n, certo? Eu fiz uma estrutura de repetição aqui, só que eu fiz o teste só para o n. Eu tenho que receber 10 n's.
Então aqui em cima, já para receber os 10n's, eu tenho que fazer uma estrutura de repetição que ela vai de 0 até 9 e ela vai pedir 10 números, ok? Então, as variáveis que eu vou estar usando é o resto, né, para eu ver se o resto é zero, o camarada que vai contar a quantidade de restos zeros, o i, que vai ser uma estrutura de repetição, e o a, que vai ser outra estrutura de repetição, e o n, que vai ser um número. Depois, no final, eu vejo se eu vou usar mais variáveis. E no decorrer do exercício, eu vou zerando o que eu precisar. Correto? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma estrutura de repetição. Não aquela estrutura de repetição do A, mas uma estrutura de repetição do I, que vai de 0 até 9, até menor do que 10, né? Ou seja, até 9. Porque ela vai rodar 10 vezes. Por que a estrutura de repetição está rodando 10 vezes? Porque ele quer que receba 10 números. Então, aqui dentro da estrutura de repetição, eu vou pedir os números. Digite um número, correto? Digite um número. E esse número, ele vai ser escaneado em n, correto? Então aqui, minha estrutura de repetição ela já está fazendo a primeira parte do programa. Faço o programa que receba 10 números. Ele já está rodando 10 vezes para receber 10 números, correto? Só que depois que ele recebeu o primeiro número, aí ele tem que entrar naquela estrutura de repetição para ele fazer a divisão desse n por 1, n por 2, n por 3, até n por n. E analisar a quantidade de restos que ele tem como valendo zero. Então, vou criar uma estrutura de repetição com o meu A, certo? Porque eu vou dividir o meu n pelo meu A. E o meu A é quem? O meu A é de 1 até o valor do próprio n. Por isso que eu coloco menor ou igual. E o A ele vai crescer de uma unidade, correto? Então, o meu resto, ele vai receber quem? Ele vai receber o resto da divisão de n por A. Sendo que o n é o número que o camarada digitou, número digitado, e o A é o valor de 1 até o próprio n, correto? Certo? Então o R ele vai receber o resto dessa divisão. Para eu receber resto, é só eu colocar um n, em vez de eu colocar dividido por A, se eu colocar dividido por A, eu vou receber o resultado de n por A. Mas como eu estou querendo receber o resto, é só colocar a porcentagem A. Eu não vou pegar perceba que se for 5 por 1, eu não vou pegar o valor de 5 dividido por 1 igual a 5. Eu vou pegar o valor de 0, que é o resto de 5 dividido por 1. Então eu vou receber o resto de n por A, correto? E o meu A está variando de 1 até n. Se esse resto meu, eu verificar que ele vale 0, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar, eu tenho que falar assim, olha, gente, eu tenho um resto 0. Contador de resto, ele vai receber contador de resto mais 1. Depois eu vou zerar esse contador, porque tem uma peculiaridade aí, certo? Aí eu vou contar esse contador de resto, ele vai receber contador de resto mais 1. Aí ele vai rodar esse programa aqui n vezes e vai contar quantos restos tem. Depois que ele rodar n vezes fora desse programa, aí eu vou fazer o teste, porque esse contador de restos ele vai estar com valor. Se esse contador de restos estiver com valor 2, ou seja, ele só é divisível por ele e por 1, por ele mesmo e por 1, se o contador de restos for igual a 2, o que eu vou fazer? Eu vou printar na tela para o usuário. Olha, usuário, esse número que você digitou é primo. Ou seja, a porcentagem i, que é o n, é primo. Aí esse camarada vai vir aqui e vai voltar aqui para cima para a estrutura de repetição e vai pedir o segundo número. Digite um número. Ele vai pedir um outro número aqui. Ele vai fazer o mesmo teste aqui. Vai analisar quantos restos zeros eu tenho. E se ele tiver com 2 restos zeros, ele vai digitar de novo que o número é primo. Só que olha uma observação aqui. Vamos supor que o primeiro número que eu digitei é 5, ele deu como primo. Então o contador de resto aqui, ele está valendo quanto? 0. Está valendo 2, perdão. Quando ele subir aqui, ele vai continuar valendo 2. Aí eu vou digitar o número 3 aqui. Aí o contador de resto ele vai passar a valer 2 mais 2. Ele vai valer 4. Aí quando ele chegar aqui, ele vai constar que o 3 não é primo, porque o contador de resto está valendo 4 e não 2, certo? Então, bem aqui embaixo da minha estrutura de repetição dos 10 números, eu tenho que zerar esse contador de resto. Ele tem que passar a valer 0. Por que eu não posso zerar esse contador de resto bem aqui fora da estrutura? Eu não posso, porque se ele não tivesse aqui dentro, estivesse só fora da estrutura, ele começaria valendo 0. Depois do primeiro teste do primeiro número, primeiro ele valeria 2.
Aí quando ele rodasse, ele não voltaria aqui, ele ia continuar valendo 2. Aí se eu digitasse um número primo, ele ia passar a valer 4. Por isso que ele tem que ser dentro dessa estrutura aqui, ó, da primeira estrutura de repetição, que o meu contador de restos tem que ser igual a 0, correto? Então esse aí é o meu programa, eu vou colocar para rodar e vamos ver o que dá. Ver se tem algum erro, não. Digite um número 3, aí ele coloca 3 é primo. 5, 5 é primo. 7, 7 é primo, correto? Agora, se o número não for primo, isso aqui, ó, se o número for primo, ou seja, se o seu contador de restos for igual a 2, ele vai digitar que o número é primo. Agora, se o número não for primo, ou seja, else, ele vai printar na tela do usuário que porcentagem i não é primo, correto? E esse número n. E aí vamos colocar para rodar e vamos colocar números que não são primos agora. 4, 4 não é primo, 9, 9 não é primo, 10, 10 não é primo. Isso eu posso digitar 10 números, correto? Muito bacana, então. Pessoal, na próxima videoaula eu vou estar fazendo o mesmo programa, só que eu vou estar aprimorando ele algumas vezes. Valeu!